Pageie, o seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em batalhas épicas. Ideias transformadoras e personagens que marcaram o mundo. Respire fundo, porque o passado vai te encontrar agora. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada nas Américas antes da chegada dos europeus. É um continente, né, com uma diversidade enorme de povos, mas que acabou recebendo aquele rótulo único índios, que veio lá com Colombo. Exato. E essa visão simplista acaba apagando, né, toda a riqueza, a complexidade que existia aqui. Muitas dessas culturas desapareceram ou mudaram muito depois do contato. Então o que a gente sabe hoje vem bastante da arqueologia, dos vestígios. Sim, desses fragmentos. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Mergulhar um pouco nas informações que temos sobre 3 grandes civilizações pré-colombianas. Vamos focar nos maias, astecas e incas. A ideia é entender melhor quem eram, como viviam, o que realizaram de notável. Isso. A gente vai ver um pouco da localização deles, como se organizavam, os conhecimentos que tinham, a vida cotidiana. Ótimo. Então, vamos começar pelos maias. Eles ficavam ali pelo sul do México, América Central, né? Guatemala, Belize. Isso, essa região. E o interessante dos maias é que eles não formaram um império unificado, como os incas, por exemplo. Eram, na verdade, organizados em centros urbanos independentes, cidades-estado, tipo Tikal, Palenque, sabe? Ah, cidades-estado. E isso teve seu auge ali entre 1000 a.C. e 250 d.C., mais ou menos. Depois vem um declínio. Exato. O auge foi nesse período clássico. As causas do declínio depois, ainda são bem debatidas, na verdade. Mas essas cidades eram impressionantes. Populações grandes, pirâmides, templos, palácios, uma estrutura urbana bem desenvolvida. E essa organização mais descentralizada talvez tivesse suas próprias dinâmicas, né? Mas o que realmente me chama a atenção é o avanço intelectual deles. Sem dúvida. A matemática maia era muito avançada. Eles desenvolveram o conceito do zero, o que foi, assim, revolucionário para a época. Nossa, o zero? Pouquíssimos povos chegaram a isso sozinhos. Pois é. E não era só isso. Eram ótimos astrônomos, conseguiam prever eclipses, tinham um conhecimento do céu impressionante. E criaram também um calendário super complexo e um sistema de escrita próprio, hieroglífico. Essa escrita é fascinante. Usavam para registrar história, os feitos dos governantes, nascimentos, casamentos. Tudo ali nos monumentos, nos murais. É um jeito de ver a história pela perspectiva deles mesmos, né? Isso é muito rico. Com certeza. E a religião era muito presente. Politeísta, com rituais complexos que, segundo as fontes, sim, incluíam sacrifícios humanos. Os centros urbanos eram também centros religiosos importantes. Entendi. Bom, passando rápido pelos astecas, que também são importantíssimos, claro. Sim, uma menção breve. É interessante que a língua deles, o náhuatl, ainda existe, é falada hoje. E eles também desenvolveram um calendário bem sofisticado que combinava um ciclo de 365 dias com outro de 260 dias. Usavam para o dia a dia e para rituais. Mais uma prova dessa complexidade toda na Mesoamérica, né? Cada povo com suas particularidades. Agora, vamos viajar mais para sul, lá para a região andina. Os incas. E aí a escala é bem diferente. A gente está falando de um império enorme, que ia do sul da Colômbia até o Chile, mais ou menos. Com a capital em Cusco. A população estimada é algo em torno de 12 milhões de pessoas. Era muita gente. Nossa, 12 milhões? E como eles conseguiam administrar um território tão vasto e montanhoso? Aí é que está um dos grandes feitos incas, a administração. A partir do século XV, eles criaram um império super centralizado, com o imperador no topo. Para controlar tudo isso, tinha um sistema muito eficiente. Faziam censo da população, coletavam tributos. Tributos que não eram em moeda, né? Porque eles não usavam moeda. Exato. Os tributos eram pagos em produtos agrícolas, artesanato ou em trabalho.
a famosa mita, que era um tipo de trabalho obrigatório para o Estado. E para conectar tudo, construíram uma rede incrível de estradas e pontes pelos Andes. Facilitava a comunicação e o transporte. Imagino. E a engenharia para construir isso, e cidades como Machu Picchu, lá no alto da montanha, a mais de 2.000 metros, com aqueles terraços para agricultura. Exatamente. A base da economia era a agricultura milho, batata principalmente, adaptada a esse ambiente com os terraços. Uma solução genial. E a sociedade? Tinha divisões claras, sim. Bem hierarquizada. Tinha a elite, ligada ao imperador, que vivia em palácios, e a população comum, que vivia em aldeias, casas mais simples. A língua oficial era o Quechua. E para registrar informações, como não tinham uma escrita como a maia, eles usavam os quipos. Ah, os quipos! Aqueles cordões coloridos com nós. Sempre achei isso muito curioso. É fascinante, né? Não era uma escrita no nosso sentido, mas um sistema de registro muito eficaz. Usavam para contabilidade, controle de estoque, impostos, talvez até para registrar histórias. Quem sabe? Uma forma diferente de guardar e comunicar informação. Muito engenhoso. Muito! Além disso, eram ótimos artesãos, trabalhavam bem com metais, tecidos, tinham conhecimentos de astronomia, um calendário solar de 12 meses e até escolas para nobreza, os amaltas ensinavam lá. Usavam uma espécie de ábaco para cálculos também. A religião era politeísta, claro, com deuses importantes como Inti, o deus Sol, Viracocha, Pachamama. Um sistema super complexo, muito bem organizado. Mas, como outras grandes civilizações, também chegou ao fim. Pois é, o Império já estava meio enfraquecido por disputas internas, brigas pela sucessão do trono, bem na época em que os espanhóis chegaram. O Francisco Pizarro e seus homens chegaram ali por volta de 1532, e a busca europeia por ouro e prata acabou levando à conquista e ao fim do Império Inca. É uma história impactante. Sim. O que fica muito claro quando a gente olha para maias, astecas, incas, é a sofisticação, a complexidade e a diversidade dessas civilizações antes de Colombo. Cidades enormes, organização social complexa, sistemas de conhecimento próprios, adaptações incríveis ao meio ambiente. E pensar que muito disso foi interrompido, né? Destruído ou transformado radicalmente com a chegada dos europeus. Hoje a gente depende muito da arqueologia para tentar juntar as peças. E isso me deixa pensando. Se a gente tinha esses temas tão únicos e complexos como os hieróglifos maias ou os quipos incas, que outras formas de conhecimento, de ver o mundo, de organizar a sociedade, será que se perderam para sempre com a conquista? É uma ótima pergunta. Quanto conhecimento, quanta visão de mundo pode ter desaparecido, esperando talvez em algum vestígio ainda não compreendido? Fica a reflexão sobre o que a história preserva e o que ela, infelizmente, apaga. Pátio RG, onde a história ganha voz e sentido. Com o professor Jorge, cada episódio é uma viagem que desperta, ensina e transforma. E lembre-se sempre, cuida da sua vida, cuida da sua história. Até o próximo capítulo no tempo.